Este aqui é Israel, um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio, mas o seu território tem um grave problema geográfico. Começando pelas suas fronteiras, o país é totalmente cercado por nações que já o atacaram no passado, sendo o Egito na fronteira sul, a Jordânia no leste e ao norte o Líbano e a Síria. Além disso, existem países declaradamente inimigos de Israel, como o Irã, que mesmo não fazendo fronteira já ameaçou o país diversas vezes, além da Arábia Saudita, Iraque, Argélia, Líbia, Kuwait e o Sudão, que também já foram inimigos do país. Isso sem falar dos conflitos internos que acontecem com a Palestina na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E um dos motivos para isso acontecer é que todo esse território é muito estratégico, dado que aqui temos o Levante, uma região que se estende desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro na Turquia, sendo limitado a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a leste pelo deserto da Arábia e da Mesopotâmia. Essa área conecta o norte da África ao Oriente Médio, sendo requisitada por interesses logísticos e militares de diversas potências. E o outro motivo de ser uma área de conflitos é pela questão religiosa, já que Israel concentra alguns dos principais centros históricos para o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Para se ter uma noção, nos países ao redor de Israel, em média 94% da população é islâmica, enquanto em Israel 82% é judaica. E para entendermos mais a fundo o problema geográfico de Israel, temos que olhar a sua história. Agora temos outro canal sobre mega construções que estão ocorrendo pelo mundo. Depois que terminar esse vídeo aqui, vai no primeiro link da descrição e confira o nosso novo vídeo. Desde seu surgimento até os dias atuais, Israel sempre viveu conflitos, guerras e instabilidades, justamente pela localização geográfica e por estar em uma região estratégica. Sabendo disso, vamos começar a história de Israel por aqui, em 600 a.C. Jerusalém, atual cidade de Israel, ficava no território de Judá e era cercado pelo Egito e pela Babilônia. Mas foi em 586 a.C. que começa um ciclo de invasões naquela região, onde os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, invadiram e destruíram o Templo de Salomão. E logo em 538 a.C., Ciro, o Grande da Pérsia, conquistou a Babilônia e grande parte do Oriente Médio. Depois dele, por sua vez, com o avançar da Macedônia sobre a região, Alexandre o Grande conquista Jerusalém. E esse ciclo continua, com a atual região de Israel sendo dominada por Roma e outras diversas potências estrangeiras, com destaque para os reinos europeus durante as Cruzadas, que tiveram motivos principalmente religiosos e demarcaram a disputa entre cristãos e muçulmanos, que ocorre até hoje. Mas foi só em 1948, com a saída dos britânicos, que Israel proclamou sua independência. Mas ao fazer isso, países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque não poderiam ver um Estado judeu no Oriente Médio e invadiram o país por todas as suas fronteiras, começando assim a Guerra Árabe-Israelense. E o Estado judeu, mesmo com tantos inimigos, venceu essa guerra, além da Guerra do Sinai em 1956, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra do Atrito em 1970, além da Guerra do Yom Kippur e tantas outras que ocorreram, com Israel vencendo todas elas. E isso acontece em grande parte pela estratégia israelense de defesa, que por problemas geográficos e por ser um país pequeno e com pouco território, Israel não pode se dar ao luxo de recuar de seus inimigos, já que estaria entregando seu próprio território para os mesmos. Basicamente, a estratégia se dá da seguinte maneira: a primeira etapa é avançar sobre território inimigo no momento que eles menos esperam, e depois, enquanto uma linha avança diretamente em direção ao inimigo de forma rápida, uma ou mais linhas de ataque se dão pelas extremidades de forma a avançar mais rápido ainda, cercando o inimigo e não o deixando penetrar em seu território. Em exemplos históricos, na Guerra dos 6 Dias, Israel estava cercado por inimigos. Então, durante a madrugada do primeiro dia de guerra, 178 caças israelenses levantaram voo e atacaram bases aéreas no interior do Egito, antes que os caças egípcios atacassem no dia seguinte. O mesmo aconteceu com ataques terrestres,
dado que no mesmo dia do ataque aéreo, soldados israelenses avançaram contra posições egípcias que estavam entrincheiradas, com investidas diretas e pela retaguarda. O montante dessas guerras e conflitos mostra a instabilidade na região e que hoje, mesmo tendo um decreto de paz entre Israel e países árabes, o país tem que sempre investir na sua defesa, tanto que as forças armadas de Israel são a 20ª maior do mundo. E da sua população de 9 milhões de habitantes, 600 mil são militares. Mas voltando ao território atual de Israel, para entendermos os conflitos internos que persistem até hoje, temos que analisar os pontos fortes e fracos da região. Diferente de países como os Estados Unidos, que possuem ótimas barreiras naturais e poucas fronteiras, Israel sofre nesse sentido, pois tem 3 barreiras naturais problemáticas. Sendo o Sinai, que por ser justamente uma área desértica e pouco habitada, ela dificulta o envio de forças militares até o deserto de Negev. A outra região são os desertos ao sudeste que protegem Negev e chegam até o Mar Vermelho. E por fim, o deserto que começa por volta de 40 quilômetros ao leste do Rio Jordão, que protege das possíveis ameaças vindas da Jordânia. Mas essa região em específico só funciona se Israel mantiver o controle da Cisjordânia, uma região de maioria palestina, o que é um problema para o país. E talvez esse seja o maior problema geográfico de Israel, os conflitos com a Palestina. Basicamente, a Palestina é um território dividido em 2 partes, sem ligação por terra, a Cisjordânia e Gaza. E dentro desses territórios temos regiões sob controle civil palestino e regiões controladas por Israel, conhecidas como assentamentos, que são como bairros protegidos por cercas e pelas forças israelenses. A proteção dessas regiões se dá basicamente porque a construção delas começou durante a Guerra dos 6 Dias contra os árabes, e as forças israelenses se estabeleceram nos territórios, e os conflitos entre israelenses e palestinos se intensificaram ao longo dos anos. Mas em 1993, em Oslo, Noruega, líderes israelenses e palestinos se reuniram e firmaram um acordo de paz, que estabelecia 3 áreas diferentes de ocupação na Cisjordânia. A primeira delas é a Área A, que seria administrada pelas autoridades palestinas. Já a Área B teria a administração palestina, mas controle militar de Israel. E por fim, a Área C, que é totalmente controlada por Israel. Muitos dos acordos firmados em Oslo foram mal sucedidos, mas as áreas permaneceram. E é na Área C que os israelenses têm dezenas e dezenas de assentamentos atualmente. Já a faixa de Gaza também é um território preocupante, pois é uma região densamente povoada, onde muitos refugiados palestinos se instalaram. E nela a quantidade e a recorrência de conflitos entre palestinos e israelenses é ainda maior. E foi por esse conjunto de fatores que em 2002 os israelenses começaram a construção de um muro que se estende por todo o território entre Israel e a Cisjordânia. O mesmo aconteceu na cidade de Jerusalém, onde temos um grande muro que ronda todo o território. E falando em Jerusalém, esse é o ponto final. O interesse pela cidade se dá pelos vários lugares religiosos nela. Por exemplo, os principais lugares judeus que se destacam são 2, o Muro das Lamentações e o Monte do Templo. Já para os cristãos, em principal, é a Igreja do Santo Sepulcro, e para os islâmicos, a Cúpula da Rocha. E hoje em dia, a cidade inteira está sob controle de Israel, e as perspectivas para o futuro são que continue assim. Mas as ameaças pela tomada de Jerusalém por parte de países árabes continuam. Os países lutaram pela tomada de Jerusalém durante sua história, e isto pode voltar a acontecer. E é incrível como um país tão pequeno e tão limitado territorialmente conseguiu se tornar a potência que é hoje, mesmo com todos os seus percalços geográficos. E esse foi o problema geográfico de Israel. Eu vim te lembrar de assistir esse vídeo aqui, sobre mega construções que estão ocorrendo pelo mundo. Vai no primeiro link da descrição e confira o nosso novo vídeo sobre a muralha de 400 km que o Japão está construindo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.